Olá, pessoal. Meu nome é Janari Júnior, sou contador e hoje eu vim aqui para a gente ter uma aula, né, um pouco, trazer essa aula da reforma tributária. Muito se fala da reforma tributária, o que é que está acontecendo em 2026 e hoje, né, eu venho trazer que as coisas, mostrar essa informação trazendo para vocês que já está saindo do papel o projeto da reforma tributária. Então, é interessante, né, a gente começar a estudar desde cedo e as empresas em si, os órgãos em si que vão estar envolvidos, até mesmo os profissionais, empresários, gestores, comecem, né, a pensar, né, diferente e não deixar para cima da hora para poder ser prejudicado. Então, hoje eu vou trazer aqui um aparato meio que geral aqui sobre o assunto, né? Falando, né, o que mudou, o que vem aí, né? Se é sua empresa, o que a sua empresa precisa fazer. Então, a reforma tributária, ela agora saiu do papel e virou realmente uma operação. Então, já estamos vivendo já as primeiras etapas da reforma tributária. Então, esse é o primeiro slide. Vamos dar início à nossa aula. E aí, a pergunta que fica: sua empresa, sua empresa, ela está pronta para 2026? Você já parou para pensar isso? Você já conversou com o seu contador, com o profissional que cuida da sua empresa? O próprio gestor, o empresário, né, com a sua equipe em si, aquele que está ali na frente, fazendo a venda, tirando as notas fiscais, que faz o cadastro dos produtos, será que, de forma simples, né, fazendo um diagnóstico rápido, né, com essas quatro perguntas que eu vou fazer aqui, você será que você está preparado para a reforma tributária? Então vamos lá. Mediante essas quatro perguntinhas aqui. Primeira pergunta que eu posso fazer, e você vai se perguntar: seu sistema emissor de nota fiscal está atualizado para a contribuição do CBS e para o IBS? Né? Em outra aula a gente vai explicar um pouco sobre o que é o CBS. Na verdade, hoje ainda vou explicar para vocês um pouco resumido sobre isso. A segunda pergunta, o cadastro fiscal, KNAI, que é as atividades, o NCM, que é a nomenclatura comercial do Mercosul, o CFOP, o CST, já foi revisado? Olha, muito importante. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês. O cadastro do produto vai ser essencial para a reforma tributária. Então, o teu sistema comercial, o teu sistema de vendas, né, na hora de você cadastrar o produto, você tem que tomar atenção para poder colocar os códigos corretos, né, com a ajuda aí, né, do profissional contábil e também do suporte do sistema de automação que você usa na sua empresa, no seu negócio. Então, os cadastros, por cada produto, ele tem um código CFOP, tem um código de NCM, né? É específico, então tem que ser tudo cadastrado conforme a legislação manda. Por quê? Porque lá na frente, lá em 2027, quando acontecer o split payment, né, que a gente vai falar um pouco depois sobre isso, né, você não ser prejudicado na hora do recebimento do pagamento. Né? E é muito importante que você emita essa nota fiscal corretamente para que os impostos em si ali sejam recolhidos de forma correta. E aí, em 2027, que está previsto o início do split payment, né, você não ter problemas aí com pagar imposto a mais do que deveria. Então, é importante que você revise o cadastro, né, dos seus produtos para poder já iniciar agora em 2026 essa preparação aí para a reforma tributária. Então já era na verdade já é para estar fazendo, sendo feito, né? Então o gestor empresário, aquele que está também, aquele colaborador que está na frente lá fazendo o cadastro do produto, lançando a nota, ele tem que estar atento às novidades, né? Do NCM, tem que cadastrar corretamente, o CFOP, o CST, aí vai entrar o cadastro lá do CBS, IBS, quais são os produtos que incidem integralmente, aí temos vários anexos, né? Quais são os produtos que vai ter isenção, quais os produtos que vai ser
com a alíquota reduzida. Então, tem uma série de anexos para a gente poder fazer esses cadastros. Já é para estar fazendo esses cadastros, revisando esses cadastros desses produtos, tá? De todos os produtos dentro do sistema de automação contábil, como automação comercial, certo? A terceira pergunta, a decisão sobre o Simples 2027 vai ser planejada? Tem que ser planejada, porque agora nós vamos ver lá na frente que a opção do Simples agora vai ser dividida em 2 vezes no ano, tá? A gente vai ver isso aí. E a quarta pergunta de muita importância, tá? Ela é de fundamental importância, sua equipe entende a lógica da reforma tributária, dos impostos, do CBS, do IBS? Será que ela entende pelo menos do básico do básico? Porque se não tiver, você tem que investir, né, na sua equipe para poder eles entenderem e aí a sua empresa não ficar prejudicada. Então, claro, o contador nessa hora ele vai ser de essencial ajuda, porém a gente não vai estar no operacional da loja, fazendo o cadastro do produto, né? A gente vai estar orientando ali, né? E juntamente com os sistemas de automação, que também não tem que fugir essa responsabilidade dos sistemas de automação, para poder, né, trazer essa informação para que aquele colaborador, aquela pessoa que vai estar ali na frente fazendo o cadastro fiscal dos produtos para poder tirar a nota fiscal corretamente, perfeito? Então, esse é o slide, as 4 perguntas para você refletir se a sua empresa está pronta para a reforma desse novo modelo tributário que está chegando, perfeito? Então, uma mensagem: a reforma saiu do papel, virou operação agora em 26. Esse ano de 26 eu costumo dizer que, né, é um ano de organização, tá? É um ano de arrumar o sistema, cadastro e nota fiscal. Então, esse ano ele é um ano muito importante porque ele precisa, as empresas precisam entender que já começou. Então, eu vou apresentar para vocês, né, sobre esses planos de ação de imediato, um pouco do cronograma da reforma tributária, né, decisões críticas que têm que ser tomadas e o que mudou agora em 2026, tá? Essa mensagem, essa palestra, essa aula que eu estou dando pode ser até um pouquinho mais longa, mas é voltada a esse tipo de informação, né? Então, a mensagem geral é: a tua empresa ela está preparada para ajeitar, arrumar o sistema, fazer o cadastro corretamente e tirar as notas fiscais de forma correta, segundo a legislação? Os cadastros estão ok? Porque isso aí vai te prejudicar lá em 2027, né? Então, não deixe para cima da hora. Então, vamos lá. Um pouco sobre quem está apresentando, sobre o autor, né? Um pouco sobre mim. Eu sou Janari Júnior Contador, já tenho trabalho aí desde 2014, né? Eu tenho uma experiência em departamento pessoal, rotinas fiscais, societárias, gestão empresarial, né? Tenho meu próprio escritório, né? E aí faço cursos, palestras, treinamento, não só sobre a reforma tributária, mas outros, né? Outros assuntos. E aí é que a gente acredita muito na ética, na disciplina, na fé. Então, a responsabilidade que a gente tem aqui é defender uma contabilidade moderna, estratégica e humana, trazendo informação, claro, de graça para você, empresário, né? Para você que está iniciando na profissão, né? Quem gosta do conteúdo, nós estamos aqui com esse projeto para poder trazer essa informação, né? Claro que a gente aprende muito também levando informação, perfeito? Então vamos lá. 2026, né, é um ano do teste e aprenda, tá? Porque 26 ele começa ali a fase experimental, né? A primeira apuração do CBS e do IBS neste primeiro ano terá caráter puramente informativo. Então, no cadastro do produto, nos sistemas de automação, quando você vai cadastrar os produtos, além do CFOP, além do NCM, vai ter lá uma aba lá sobre a reforma tributária. E aí você vai cadastrar, né, dependendo da sua atividade, vai cadastrar o anexo que você está localizado. E aí, no CBS, você vai ter que colocar informar pelo menos, né, a alíquota de 0,9, né, e no IBS 0,1, né, meramente informativo, levando em consideração, claro, né, as exceções, porque vai ter atividade, vai ter redução, vai ter atividade, vai ter isenção, então, mas tem que estar lá no cadastro do produto, você tem que pesquisar lá direitinho, né? O sistema, eu creio que os sistemas têm a lista, né, dos anexos
né, para poder você se enquadrar e fazer, né, a classificação corretamente, tá? Os novos tributos eles já deverão aparecer indicados em destaque no documento fiscal. Isso é verdade, já está aparecendo. Quando a gente faz a consulta no site da nota fiscal eletrônica, quando a gente puxa o XML, já aparece lá os campos referentes a CBS e IBS, né? Então é importante para você não ser penalizado. Nesse primeiro momento, eles não vão recolher o CBS e IBS, é só para ser informado, né? A obrigação é a informação. Mas quem não recolher, pode-se sim, né, gerar uma cobrança em cima disso. Então, é muito melhor você cadastrar, rever os cadastros do seu produto na hora, né, de fazer o cadastro, ou até mesmo os que já estão cadastrados, e colocar as alíquotas, né, do CBS e do IBS corretamente, para que quando você tire a nota fiscal, né, já saia com as informações corretas. Então, nesse primeiro momento não tem multa, tá? Então é só para regularização, é só para meramente informativo. Porém, né, depois que for regulamentado aí a reforma tributária, que ela ainda está em transição, ela está sendo votada, tem pontos ainda que estão sendo discutidos, né? Elas podem, né, virar uma obrigação e aí ela pode ser penalizada. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Então, 2026 é um ano de teste para a gente aprender como é que vai funcionar esse regime, porque como o cronograma é extenso, vai mais de 10 anos, a gente vai trabalhar com os dois sistemas, então é muito importante que o cadastro do produto esteja corretamente feito no sistema da empresa. Então, vamos lá. Contador é importante? Sim, é muito importante, mas quem vai fazer o operacional é a empresa. Então a empresa tem que investir, né, em tecnologia, né, num sistema que seja atualizado, num sistema que dê um suporte, né, de qualidade para quando a pessoa que for alimentar o sistema, for fazer o produto, fazer o cadastro do produto, faça corretamente, porque o contador ele não vai poder fazer por você. A gente pode orientar como ser feito, mas aí vai de sistema para sistema. E aí é importante que a empresa, né, invista no seu pessoal, né, em treinamento, em curso e também em tecnologia de automação, tá? É muito importante isso. CBS e IBS, a gente já falou tanto sobre isso, né? Falamos sobre o que é o que é sobre as alíquotas. É, A reforma tributária ela é conhecida como a reforma do consumo, certo? Então, o que é que acontece? Alguns impostos eles vão deixar de existir, eles vão ser substituídos, eles vão deixar de existir e vão começar a ter um outro nome, para resumir em miúdos. O CBS ele vai substituir, digamos assim, né, alguns impostos que a gente chama de PIS/COFINS e parte do IPI, né, de competência federal, tá? E aí ela está regulamentada já oficialmente no decreto de número 12.955 de 2026. Então já está oficialmente decretado e regulamentado o CBS como imposto federal, tá? Tem o IBS, que ele vai ter competência estadual e municipal, substituindo os impostos, né? O imposto sobre serviço e o ICMS, tá? Já foi também regulamentado, né, de forma conjunta pela resolução do comitê, né, gestor do IBS, porque já foi gerado o comitê, né, número 6/2026. E aí existe, né, um outro nome, né, para esses impostos, que é o IVA dual, que na verdade não é dois impostos, são três impostos. E existe também o imposto seletivo, que é aquele imposto que vai incidir em produtos que são considerados supérfluos, né? Carros com alta emissão de poluentes, bebidas alcoólicas, cigarros, etc. Então, esse imposto seletivo vai justamente ser incidido aí nesse tipo de produtos, tá? Então, o IVA ele não é dual, mas lá no texto lá tá como IVA dual, né? O dual regulamentado. E as regras de harmonização. O novo modelo vai trazer uma lógica única para esses documentos fiscais, se aproveitando de créditos, né, ressarcimentos e apuração e pagamento. Então, as empresas, por exemplo, do Simples Nacional, que anteriormente não poderiam se creditar de crédito por exemplo, de CMS, de PI,
agora, né, com o advento da reforma, e eu falei anteriormente que agora vai ser duas vezes, né, a opção do Simples Nacional, né, vai ser permitido que o recolhimento do CBS e BS seja feito pelo Simples Nacional por fora, né? Vai ser por dentro ou por fora. Por dentro vai ser normal lá na guia do DAS, né? Então aí nesse caso não vai dar geral o direito do crédito ou do débito desse imposto. Mas se for calculado a opção por fora, que é o híbrido, né? A gente vai chamar de Simples Nacional híbrido, que vai ser calculado por fora, e aí geralmente as empresas de outras tributações vão querer fazer esse crédito, né, de CBS e IBS, e a empresa do Simples também vai também poder fazer esse controle de crédito e débito desses dois impostos, tá? E isso já vai começar agora, né? 2026 já começa em setembro, já começa a primeira opção do Simples Nacional dividido, digamos assim, tá? Então fique atento. E aí, se a sua empresa tiver débitos, observação, tá? Se a sua empresa tiver débitos, tá? Você pode correr o risco de sair do Simples Nacional e ir para outra tributação. Então, você pode estar não se planejando corretamente, deixando tardar, não pagando os DAS, não pagando o INSS, não pagando o FGTS, né? A Receita Federal, a Cefaz, né? Os municípios estão em cima, cobrando, né? E intimando essas empresas do Simples Nacional para poder fazer os recolhimentos, né, em tempo hábil. Não só esses órgãos, né? A gente pode falar das fiscalizações aí depois em outra aula, mas é muito importante que as empresas deixem em dia, né, as suas obrigações com os impostos, né, com os encargos trabalhistas, para que não saia do Simples Nacional, perfeito? Se não estiver preparada para migrar o planejamento tributário, para migrar para outro tipo de tributação, perfeito? Então vamos continuar aqui. 7 pontos para olhar com uma lupa. Por quê? Porque na prática o contador vai precisar focar sua atenção e revisar essas frentes estratégicas. A gente vai passar de um papel estratégico, né, juntamente com as empresas. Então a gente vai trabalhar ombreado com as empresas, mas agora tem que ser mais ombreado. Tem empresas que acham que o contador só é para emitir guia, e não é. A gente é ferramenta de gestão. Então, as empresas que acham que não vai precisar de contador, que isso é besteira, lá na frente vai se ferrar. Infelizmente, não tem outra palavra para falar. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada conjuntamente, tá? Primeiro de tudo, a emissão fiscal. Você tem que emitir os documentos fiscais, né? A nota fiscal de venda, modelo 55, aquela grandona. Você tem que tirar o cupom fiscal se for para o consumidor final, tá? Tudo que você vende, você tem que emitir o cupom, né? Principalmente para aquelas movimentações que entram na conta bancária da empresa. Não ter mistura de contas, tá? Tem que ter esse controle patrimonial. E aí, dentro do cadastro do produto, ter a classificação tributária correta dos produtos, né? Parametrizar esses sistemas vai ser bem difícil, porque, como eu já falei, a empresa em si ela tem que entrar em contato com o suporte do seu sistema, tem que investir no seu pessoal em treinamento para poder eles terem uma base de conhecimento mínima para poder fazer o cadastro dos produtos. E o contador ele não vai poder estar dentro da empresa para poder fazer isso. A gente vai orientar. Porém, quem vai fazer o cadastro do produto é o colaborador que vai estar ali na frente, ali fazendo, né, o lançamento das notas, né, digamos assim, né, tanto tirando quanto também cadastrando os produtos. E aí vem a questão do crédito tributário, né, como eu falei para vocês, vai ter o Simples Nacional híbrido, né, vai ter a questão do crédito, né, do CBS e IBS, então a gente vai ter que precisar que a emissão da nota fiscal esteja correta, os cadastros estejam corretos para poder fazer essa apuração do crédito tributário. Cadastro de produtos e serviços, tá? Nota fiscal de serviço, portal nacional. Todo serviço agora já está, já pode, toda pessoa que presta serviço, ou empresa que presta serviço, já pode tirar a nota fiscal de serviço dentro do portal nacional, né? Então já está disponível, né? E aí, para quem é comércio, indústria, tem que ter, mais uma vez, o cadastro de produto corretamente. O regime do simples, né, vai ter, como eu já falei, vai ser
híbrido agora, né? Então vai ter duas opções durante o ano. E aí as operações com fornecedores e tomadores. Esses fornecedores e tomadores, se você não tiver com todos esses pontos ligados e organizados, né, você vai perder para a concorrência. Por quê? Porque a empresa que se regularizar e tiver a opção de dar o crédito ou receber o crédito, ela vai sair na frente e o preço, obviamente, vai ser melhor, né? Para esses fornecedores e tomadores de serviço. Então, muita atenção a isso aí. Tem muita gente que está dormindo no ponto, está deixando para cima da hora, e aí a gente acaba, né, se prejudicando porque por falta mesmo de interesse no seu próprio negócio, né? Infelizmente a gente vê muito isso, tá? Então vamos avançar aqui. Notas fiscais, destaque de CBS e IBS. Então vamos lá. Esse alerta ele vem agora de 2026 porque o destaque ele é apenas informativo, como eu já falei. Ele é sem multas. Porém, para não optantes do Simples Nacional, passa a ser obrigatório em agosto agora de 2026. Ou seja, sistema emissor de nota fiscal, PDV, né, desatualizado, sem os cadastros dos produtos corretamente, vai virar uma dor de cabeça para o empresário. Por quê? Porque a nota fiscal vai sair errada, o cupom fiscal para o consumidor vai sair errado, conhecimento de transporte para quem mexe com transporte vai sair errado, a nota fiscal de serviço também. E aí, com o advento da reforma tributária, também vai entrar outras notas também, tá? Eles vão criar a NFCOM, vai criar a nota fiscal 3E, que é para energia elétrica, tá? NFCOM é para empresas de comunicação, tá? é, Vai criar nota de crédito, de estorno de crédito, nota de débito, tá? Nota fiscal para carros usados. Então tem uma série de outras notas que vai ser implementadas aí na reforma tributária. Então você tem que se atualizar, né? A empresa tem que procurar, né, se atualizar e atualizar seus colaboradores, investir no conhecimento para poder passar essa transição de forma tranquila, porque vai pegar muita gente de surpresa, tá, gente? Vamos falar um pouco sobre o comitê gestor, né, do IBS, que já foi instituído, né, pela Lei Complementar 227 de 2026, tá? Esse comitê gestor é onde eles aprovam os regulamentos, né, para que sejam é, impostos, né, para poder começar a funcionar. Então, esse comitê gestor é uma gestão de administração centralizada, né, do imposto do IBS, ou seja, substituindo o modelo atual que é pulverizado, ou seja, que é dividido entre estados e municípios. Agora não, vai ter um comitê gestor do IBS, né, que vai tomar a coordenação única desses processos administrativos da forma tributária, garantindo uma padronização e maior segurança jurídica. Então, entra aqui também a questão dos municípios, né? A questão dos municípios se prepararem para as mudanças da reforma tributária, porque vai perder receita, né? O município que não se adequar, o município que não tiver preparado para a reforma tributária vai perder receita, né, do municipal. Por quê? Porque o IBS, né, ele vai substituir o imposto sobre serviço. Então, né, é uma fonte de renda, é receita para o município. Então, se o município ele não investir, né, em um profissional que faça a auditoria, que faça uma fiscalização, que faça uma orientação para os seus contribuintes, né, principalmente o contribuinte da sua cidade, seu município, a gestão em si vai sair prejudicada. Então, é muito importante, né, para ter segurança jurídica que os municípios fiquem mais ligados, tá? Responsabilidade direta pela distribuição estruturada e repasses da arrecadação correspondente entre os estados e municípios. Então, quem vai distribuir, né, de forma estruturada os repasses da arrecadação, ou seja, eu vou emitir a nota fiscal, vou recolher o imposto, tá, do IBS, CBS, o CBS vai para a esfera federal, o IBS vai para o comitê gestor do IBS. E aí o IBS ele vai destrinchar para os municípios e estados. Então, se você não tiver
o município não tiver adequado, o que que vai acontecer? Ele não vai receber o seu repasse da contribuição, da arrecadação que ele tem no seu município. E aí, né, infelizmente, vai prejudicar a gestão. Perfeito? Vamos avançar aqui. Simples Nacional. Galera pergunta, Simples Nacional, o que, que vai acontecer com o Simples? Primeiramente, o que vai mudar? Só a questão do recolhimento do CBS e IBS por ser por dentro ou por fora, tá? E a questão das opções, que vai mudar agora para. Antigamente era só janeiro a opção, agora vai passar a ser, né, se eu não me engano, em setembro, tá? Agora em 26, né? Dia 1º até o dia 30 de setembro tem a primeira opção, e aí janeiro de 2027. Então, baseado na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, né, o 186 de 2026, a opção pelo regime para o ano seguinte ela vai ser antecipada para o dia 1º, para o mês de setembro. Dia 1º ao dia 30 de setembro. Então, se você tiver débitos e tiver termos de intimação para exclusão do Simples Nacional, regularize quanto antes para que você não saia do regime de tributação do Simples. Se você não tiver um planejamento tributário, você pode, né, se prejudicar muito se você sair do Simples Nacional. Então, se você tem débitos, procure imediatamente fazer a regularização desses impostos, tá? Outro vídeo também, eu quero fazer um alerta aqui, abrir um parênteses, sobre fiscalizações da Secretaria da Fazenda aqui no estado do Pará. Estão fiscalizando os estoques, né, referente a 2021. Então, as empresas que têm costume de não emitir nota fiscal, né, de vender sem nota fiscal, né, a CEF ela vai te pegar pela malha fiscal do estoque. Então, eles estão investigando, né, fazendo a malha fiscal do estoque no ano de 2021. Então, se a sua empresa cair nessa malha, você vai, né, o profissional contábil ele vai ter que fazer a retificação do PGDAS, né, que é as declarações e fazer o recolhimento do imposto desse estoque que você deixou de passar o documento fiscal que você vendeu e aí que a CEF identificou a inconsistência, você vai ter que recolher ali com multas e juros. E aí você pode pagar tudo de uma vez ou fazer parcelamento, mas se receber a intimação, vai ter que fazer a regularização, tá? É o ano de 21, perfeito? Então, a escolha do regime para 27 deverá ser feita obrigatoriamente entre dia 1º e 30 de setembro de 2026. Então, setembro está bem aí, né? Então, já vai fazer efeitos financeiros nas novas escolhas tributárias, né, que vão passar a valer de prática mesmo a partir de 1º de janeiro de 2027. E aí nós temos aí, né, um split payment, né, o fantasma do split payment, né, que pode ser postergado? Pode, mas até agora não temos notícia ainda sobre a postergação da implementação do split payment, né, que a gente vai explicar depois. Então, a decisão vai exigir um planejamento tributário prévio, né? A transição não permite escolha baseada no improviso, e nesses improvisos, né, em deixar para tudo para cima da hora, acaba dando errado, né? Principalmente aquelas empresas que têm débitos, né, que deixam tudo para cima da hora e vai acabar se desenquadrando e aí se prejudica, porque não vai ter um planejamento tributário feito, né, com antecedência, com previedade. Então, estou fazendo esse vídeo para incentivar as empresas a regularizar suas pendências, né? FGTS, Imposto Federal, que é o DAS do Simples Nacional, o DARF, que é referente ao INSS da, dos colaboradores. Então, para você que é do Simples Nacional e não quer mudar de regime porque ainda não tem condições, porque precisa-se de um planejamento, porque a carga tributária vai aumentar, se você não quer quebrar o seu negócio antes, faça uma regularização imediatamente, né? Faça uma reunião, peça para o seu contador para ver quais são os seus débitos, para poder a gente fazer o parcelamento. Eu falo a gente porque também tenho clientes que estão nessa mesma situação e precisam se regularizar. Mas eu estou aqui deixando como forma de alerta para poder esses clientes, né, se atentarem. Perfeito? Vamos avançar aqui. Simples Nacional híbrido. Como é que vai funcionar? Né? Mais uma vez, opção janeiro e junho de 2027. Empresas do Simples poderão apurar o IBS-CBS
pelo regime regular, né, janeiro a junho de 2027, excepcionalmente sem sair do Simples Nacional, ou seja, desculpa, vai recolher por fora, né, mas aí vai ter que ter uma contabilidade específica para recolhimento tributário do CBS e IBS, que é controle desses dois impostos, tá? E o restante vai ser recolhido no DAS normalmente. Então, CBS e IBS vai ser recolhido em guias separadas e o Simples Nacional normal continua com o restante dos impostos, tá? Se a outra opção, a opção normal continuar, se você optar pela essa opção normal, continua como está, mas tem que ser feita, tá? Agora, dia 1º até o dia 30 de setembro. Cancelamento dessa escolha é excepcional, poderá ser realizada sem penalidades até o último dia de novembro de 2026. E a estratégia competitiva pode fazer muito sentido para as empresas que vendem para clientes tomadores de crédito. Então, muitos clientes que têm outras tributações vão exigir crédito. Então, é interessante que você faça um planejamento para você recolher por fora. Para quê? Para que sim você tenha direito de dar o crédito e receber o crédito desses impostos também, tá? Tem essa vantagem que agora o Simples Nacional ele é híbrido. Então, antigamente não poderia fazer crédito de alguns impostos, agora tem a opção de você permitir que o Simples faça, né, o crédito e a emissão, né, vender esses créditos e receber, né, como débito, né, esses valores referente à diferença de CBS e IBS, perfeito? Split Payment, entrando no radar. Que é o Split Payment, né? Todo mundo está falando, já tem muito vídeo na internet falando sobre isso, mas a partir de 2027 o Leão vai aprender a recolher impostos em cima de débito automático, de forma bem genérica, digamos assim. Né? A base normativa ela foi publicada pelo governo, criando regras para que o recolhimento seja automático desses impostos, direto do fluxo financeiro. Então, vai bater diretamente no fluxo de caixa das empresas. A primeira fase vai ser prevista para Pix, boleto, TED, e a implementação para cartões ocorrerá em etapa posterior. Como é que vai funcionar isso? A empresa, né, vai ser obrigada a emitir a nota fiscal com todos os cadastros certinhos do produto, né, recolhimento de CBS, IBS. Quando for feito o Pix, o pagamento, né, no boleto, automaticamente esses impostos que foram já colocados corretamente na nota fiscal já vão ser enviados diretamente para o governo, não vai passar mais na mão, né, do empresário. E o empresário vai receber ali o líquido, já descontado com os impostos, tá? CBS e IBS, tá? Apenas, no primeiro momento, certo? Então, se você não alimenta o seu sistema corretamente, os produtos, se você não tira a nota fiscal do produto corretamente, você vai recolher a mais ou a menos, ou vai reter o teu pagamento. Então você vai ser prejudicado em 2027. Por isso que a gente está alertando que em 2026 você deixa o sistema de vocês de automação, falando para empresários, gestores, né, dono das empresas, para que invistam nessa tecnologia de automação, que tenha um suporte legal, que incentive aos colaboradores que estão na frente a aprender para poder não cometer erros, porque isso vai influenciar, impactar diretamente no fluxo de caixa das empresas, tá? A obrigatoriedade e a implementação serão graduais, dependendo dos atos de infralegais e setores econômicos, e também vai depender muito da tecnologia. Então aí vamos ver como é que vai funcionar aí essa questão do split payment, que nada mais é um pagamento, né, é um imposto retido já logo na fonte, entre aspas, digamos assim. CBS e IBS vai ser retido na fonte. E quem vai ser o documento que vai dar norte a isso vai ser as notas fiscais, os tipos de notas fiscais, nota fiscal normal, a nota fiscal do consumidor, e aí, né, mediante a emissão desse documento, né, você vai recolher o imposto, o CBS, o IBS, de forma correta, né, e se não fizer corretamente,
né? Vai ter outros tipos de notas para poder fazer estorno de crédito, como eu já falei, mas é importante que você faça o cadastro dos produtos e tire as notas corretamente para que não haja problemas na hora do pagamento. Você já pensou eu te passar, vamos lá, vou lá comprar no comércio, passo lá R$ 100, né? Digamos que o imposto lá seja R$ 10. E aí a pessoa que tirou a nota fiscal colocou lá as alíquotas erradas do CBS-BS e descontou R$ 50 de imposto. Você vai ser prejudicado, né? Ou o pagamento da pessoa líquido, né, vai ficar retido até que seja retificado ou, né, feita novamente a nota fiscal. Então, o documento fiscal ele vai ser a prova comprovatória, né, para quê? E vai ser o documento, né, de principal importância para o recebimento, né, do faturamento da empresa, perfeito? Então, já é importante, vai ser mais importante ainda. Então, não deixe de tirar as notas fiscais. Tudo que vender, tire nota, tá? E essa é talvez seja o maior conselho que os profissionais contábeis sérios falam para as empresas, tá? Então, vamos avançar aqui. Créditos e ressarcimentos e os prazos definidos, tá? Então, 30 dias no máximo, né? A organização documental é decisiva para garantir o fluxo de caixa no novo modelo tributário. Lembra? Eu falei split payment, vai mexer no caixa? Pois é. 30 dias no máximo, contribuintes inseridos em programas de conformidade, 60 dias no máximo, em hipóteses especiais. Por exemplo, ativos imobilizados, né, dentro dos limites e 180 dias no máximo para demais casos, né, de solicitação de ressarcimento, ou seja, eu errei, pedi o ressarcimento. E aí tem esses prazos aqui para poder, né, fazer os ressarcimentos. Então, a correção monetária vai ser garantida pela Selic e o ressarcimento automático, caso não haja manifestação fiscal no prazo legal. Então, ou seja, né, para que o teu fluxo de caixa não seja prejudicado, você tem que tirar a nota fiscal corretamente. Caso erre, né, vai ter mecanismo para você fazer o estorno desses valores, né, de imposto para poder fazer corretamente o recolhimento no split payment, tá? Então não se preocupe, mas a priori preocupe-se com o cadastro do produto, fazer tudo direitinho, bonitinho, conforme a lei, as regulamentações estão mandando, perfeito? Cronograma de implementação, a gente fala muito sobre isso, começou agora em 26, vai terminar em 2033, né? Então vai ser progressivo, né? Agora janeiro de 26 foi o início, período de teste, né? Apuração informativa do CBS e BS, né? CBS 0.9 e BS, se não me engano, 0.1, tá? Só para informar. Julho 26 começa, né? Pessoa física, contribuintes de CBS e BS vão ser obrigadas, ok? Vai ser obrigadas a se inscreverem no CNPJ, ou seja, pessoas físicas que fazem vendas, que têm algum rendimento, comércio está na ilegalidade, vão ser obrigadas a abrir um CNPJ, tá? A partir de julho de 2026. Agosto, a obrigatoriedade do campo do CBS para não optante do Simples Nacional, né? Senão vai ocorrer as multas. Setembro 26 já é a janela da opção do Simples Nacional para regime regular em 2027. Janeiro de 2027, o início pleno, a morte do PIS/COFINS, tá? E o início da CBS, né? Vai ser a extinção da PIS/COFINS e aí começa a valer o CBS e a transição, tá? E essa transição ela vai continuar até em 2033, né? Com o fim da transição e a ampla substituição definitiva dos impostos. Então, o ICMS e, e o ISS vão ser gradualmente, né, substituídos pelo IBS, né? Então, até 2033 nós temos cronogramas aí. Claro, obviamente até hoje, né? Isso se não for postergado, né? Se a gente não tiver problemas daqui para frente em questão de sistemas, né? 2026 em foco porque as datas são chaves, tá? Por que as datas são chaves? Né? A atenção especial vai para os marcos de preparação para o segundo semestre. Primeiramente, em julho, né? Em julho desse ano, 26, a pessoa física que tem rendimentos, eles vão ser obrigados a abrir uma empresa.
abrir CNPJ, seja MEI, seja empresa normal, dependendo do faturamento. Por quê? Porque em 2027 já vai ter o split payment, então ele vai ter que emitir nota fiscal, né? Então, já você, que é pessoa física, autônomo, que tem algum negócio, então já procure logo um profissional contábil para poder te orientar, para você começar a se regularizar, né, a questão da abertura do seu CNPJ, perfeito? Né, formalização, tanto da prefeitura, né, e etc, etc. Agosto, né? CBS nos documentos fiscais para não optante do Simples Nacional vai ser obrigatório, se não tiver, vai ter multa. Em setembro, a opção do Simples Nacional 2026, mais a opção regular do IBS-CBS para janeiro de 27, ou seja, ou você escolhe ser regime normal, continuar como está, ou recolher por fora. Mas aí o recolher por fora vai exigir um controle mais adequado, né, no seu sistema, uma parceria maior, né, dos empresários, dos colaboradores que estão lá fazendo as notas fiscais com a contabilidade. Então, não adianta só cobrar da contabilidade se seu sistema não está adequado, se seu sistema não está apto, os seus cadastros não estão corretos. Então, não venha culpar a contabilidade, porque a responsabilidade vai ser sua de emitir a nota fiscal lá no caixa, na hora da compra, da venda, né, do produto ou da prestação de serviço. Então, a contabilidade ela precisa que os empresários, gestores, donos de negócios e aquelas pessoas que estão na frente, né, os colaboradores que estão na frente, entendam que vai ser importantíssimo que eles façam corretamente a emissão dos documentos fiscais para que a contabilidade possa, sim, fazer o seu trabalho, né, corretamente, porque vai ser um trabalho de parceria. Né? Hoje a gente vê muito empresário achando que o contador só é para emitir nota e tudo joga nas costas do contador, e não é muito bem assim, já não funcionava assim. Né? A exemplo dessas fiscalizações que estão acontecendo. A gente orienta, a gente fala, tira a nota fiscal, vende, tira a nota fiscal, compra com nota fiscal, exige a nota fiscal. Porque é a comprovação da transação que você está fazendo ali, né? Seja no seu faturamento, seja na compra, tá? E aí muita gente acha que vender sem nota fiscal vai ser, eu estou sonegando imposto. Você está se prejudicando, porque a Cefa, a Receita, eles têm 5 anos para cobrar. Não, tanto é que esse ano estão cobrando 2021, né? Questão de estoque. Como é que funciona essa questão de estoque? O estoque está muito alto. Você não tirando a nota fiscal, não está dando baixa no teu estoque. Mas você está vendendo, porque está caindo na conta, você está entrando no teu caixa, mas aí não está dando baixa no teu estoque. Então você deixou, né? Você vai perder dinheiro porque você deixou para cima da hora, deixou para pagar para ver, né, essa questão. Ou até mesmo teve orientação errada de pessoas que não têm competência para fazer uma, uma consultoria corretamente, né? Nós trabalhamos com orientação, orientamos nossos clientes a tirar notas fiscais de todas as vendas, seja dinheiro, no Pix, no cartão, débito, crédito. Por quê? Para que não haja problema com fiscalização, né? Então, esse ano, já estou avisando, esse ano já tem fiscalização rodando da Cefa referente a estoque, tá? Malha 80% de estoque, perfeito? Então, é só um alerta aí para que os empresários eles fiquem é, atentos, né? E não achando que jogar tudo culpa em cima do contador, e às vezes nem é o contador, às vezes é a falta de gestão da administração, né? Da equipe ali que está fazendo as emissões das notas, e aí não tira a nota fiscal, esquece, né? Ou o sistema trava e a pessoa não busca, né, o suporte adequado. Então, é uma série de problemas que gera, e aí a culpa tudo recai para o contador, tá? Então não vai ser muito bem assim, tá? Checklist, 5 ações para você fazer agora, em 2026. Primeiro, revisar todos os cadastros fiscais, ok? KNAI da sua empresa, NCM, CFLP, CST, e aí também, né, os códigos específicos para prestação de serviço, tá? Atualizar sistema. Vai ter empresa que vai ser preciso trocar sistema de automação. Por quê? Porque, primeiro, tem muitos que cobram barato demais e não está atualizado. Segundo, o suporte é péssimo.
Então, se você tá com um sistema que tem um suporte péssimo, né, não te dá explicação, não te ensina a fazer o que tem que ser feito, procura outro. Pode ser até mais caro, mas procura um mais atualizado, né? Invista na sua empresa para você poder tirar adequadamente, né, com os emissores, né, desses documentos fiscais, ok? Frente de caixa PDV, BPO financeiro e tal, para poder ajudar, né, a trazer essas informações para a contabilidade, informações fidedignas, e aí você não ser prejudicado, não cair em fiscalização, não cair, né, ser prejudicado com outros problemas, né, no fluxo de caixa, pelo split payment, por exemplo, e etc, etc, tá? Mapear os seus clientes do Simples, isso aí vai para as empresas que não são optantes do Simples Nacional, para ver aqueles que vão tomar o crédito, né? Então isso aí vai ser a questão de lógica, tá? Aqueles que vão dar crédito vão ter preços melhores, obviamente, né? Então vai ser muito competitivo. Comunicado educativo, é isso que eu estou fazendo agora, que eu sempre faço, né? Tanto nas minhas redes sociais, é educar, é mostrar, orientar os clientes, né, o que é que tem que ser feito. Só que eu, né, como contador, eu não posso, né, te obrigar a fazer isso. Mas eu sei, eu estou te orientando a fazer o correto. Faz o correto que você vai dormir com a cabeça fria. Se você não fizer o correto, infelizmente, né, você vai ter dor de cabeça. Essa é a verdade, tá? E esse checklist de adaptação vai estruturar um plano prático para vender, né, a consultoria. Eu poderia e eu vou fazer isso, né, fazer a venda de consultoria, tá? Mas para as empresas, revisar cadastro agora em 26, né, sobre a questão do Simples Nacional, organizar os seus débitos, né, parcelar ou pagar tudo, os débitos, né, para poder fazer a opção bacaninha, não sair do Simples Nacional, né? Para quem não é optante do Simples Nacional, já fazer esse mapeamento das empresas, tá? Atualizar o sistema, se você tiver um sistema que não está te atendendo, por favor, procure outro urgente, né? Se atualize, porque não é só na questão tributária, também tem outros aspectos também que as fiscalizações estão levando em consideração, tá? Então, o checklist aqui para você se adequar, perfeito? Então, a reforma tributária, eh, ela vai mudar a questão de imposto, né? Vai mudar os impostos, né? Vai mudar a rotina da empresa, porque vai ter que mudar sistema, vai ter que fazer cadastro corretamente, né? Vai ser obrigatório tirar as notas fiscais em todas as vendas, vai ter a questão do preço, do crédito, e aí vai mexer na gestão empresarial. Se você, gestor, não está ligando para as mudanças da reforma tributária, então, infelizmente, essa é uma péssima notícia que eu vou te dar. Infelizmente, o seu negócio vai fechar. Se o seu profissional contábil que está te consultando, te assessorando, não está te orientando sobre as mudanças, você infelizmente vai fechar as portas, porque as mudanças estão aí, 2027 está aí, e aí tem muita gente dormindo, deixando para cima da hora e vai ser pego de calça arriada, e aí vai ser prejudicado. Então, nosso papel como contador sério, né, como pessoas éticas que mostram o serviço, são essa de educar, de mostrar o que é correto. Então, se você quer manter um crescimento orgânico, organize sua empresa. A organização é essencial para o crescimento empresarial. Ela pode demorar, mas ela vai ser natural e orgânica. Então, conte com o seu contador, porque nós não estamos aqui apenas para emitir nota fiscal, não, ou nota de imposto, não. Nós estamos aqui para orientar você a fazer o correto. Nós estamos aqui para poder mostrar o que é legal, né? Para mostrar o que você tem que fazer, mas você tem que fazer para a gente poder fazer o nosso trabalho, porque é um trabalho em conjunto, né? O contador ele não faz mágica, é igual imposto de renda. Muita gente pensa que, eu quero restituir, eu vou fazer na minha bola de cristal, eu vou criar despesas e você vai restituir. Não, não é assim, né? Quem faz isso é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não condiz com o que fala, tá? Está te enganando, né? É uma pessoa irresponsável, essa é a verdade, tá? Mas o profissional que te orienta a fazer o correto, o lícito, é aquele que vai te levar ao crescimento.
né? Então, quem se organizar agora em 26 vai entrar em 2027 com vantagem. Quem ignorar vai conhecer o lado administrativo da dor, ou seja, vai se prejudicar. Então, fique com essa aula que você possa vir a refletir, procure seu profissional contábil, né? Valorize as orientações do seu contador, porque nós estamos aqui para orientar o correto, não para fazer o errado. Né? Aquele que diz que vai dar o jeitinho, que isso é besteira, você está escutando uma coisa errada, porque até agora o cronograma está a todo vapor. Então, se prepare para que 2027 você não seja prejudicado e você, infelizmente, feche a porta do seu negócio. Então, a gente não quer jamais que as empresas fechem, né? Eu sei que a carga tributária é alta, eu sei que é um gasto a mais, porque vai ter que investir em software, pessoas vão ter que abrir empresas, né? Então, né, tem muita gente que pensa, mas nós vamos dar um jeitinho. Não, por enquanto não existe jeitinho. Faz o correto, porque a Receita Federal vai estar em cima, já temos o monitoramento pelo Pix, já temos várias outras legislações que já estão acontecendo, né? E aí tem eleição, enfim, é uma série de questões que o empresário, né, tem que sentar, tem que pensar, tem que organizar, né? Às vezes muitos empresários pensam só na questão do valor que ele paga para o contador. Não, você tem que ver se o teu profissional contábil ele está te orientando corretamente, se ele está fazendo corretamente com você a orientação, né? Porque nós somos ferramentas de gestão. Mas também a gente não pode obrigar você a fazer o que é correto, né? Mas se você não quer ser prejudicado, faça o correto, faz o que a gente está orientando, faz o que a legislação está mandando, para que você não seja prejudicado. 2026 é ano de transição, ano de planejamento, é ano de organização. Então, não perca tempo. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu sei que foi bem comprida, né? Quase uma hora aí de tempo explicando, né? A parte mais genérica da reforma tributária, digamos assim. Mas espero que vocês entendam a importância, né, de valorizar o profissional contábil, em todas as esferas, seja ela nas empresas, seja ela nos municípios, né, que é a questão na parte pública, né, a importância do contador nessa transição, a importância do que o empresário possa entender que o contador não é só um custo na empresa dele, é uma ferramenta de orientação de gestão. Então, é importante que você, gestor, não seja mais aquele gestor com a mentalidade antiga, seja um gestor moderno, estratégico, que saiba planejar o melhor para a sua empresa daqui para frente. Então, esse vídeo é de orientação, é um vídeo informativo, mas também é um vídeo que de apelo, digamos assim, para que as empresas possam vir a olhar para a realidade e aí trabalhar ombreado com o seu contador e não ver o seu contador, o seu profissional contábil, como apenas uma ferramenta, só uma despesa a mais na empresa. Pelo contrário, nós estamos aqui para poder orientar e ajudar você, né, nessa transição. Então, que Deus abençoe a todos. Quem gostar do meu conteúdo, siga o meu canal no YouTube, né, Janari Júnior Contador, né, eu vou colocar aí alguns vídeos no Instagram também, mas como esse vídeo é muito longo, não tem como eu cortar, vai ficar exclusivamente para o YouTube, tá? Então, fique com Deus, que Deus em Cristo abençoe a todos e vamos se preparar, minha gente. Gestores, vamos se preparar, porque realmente 2026 é ano de organização. Que Deus em Cristo abençoe a todos.